Bom, pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo do Lazarus English Corner. E como eu sei que muitos dos meus alunos têm dúvidas sobre a voz passiva, eu resolvi fazer esse primeiro vídeo sobre exatamente o Passive Voice, causa de muitos alunos de inglês. Vamos ver alguns usos do Passive Voice, para começar. Alguns usos, né? Nós usamos geralmente a voz passiva quando nós queremos enfatizar o objeto ao invés do sujeito, né? Quando a gente quer dar uma ênfase naquela coisa, na pessoa que sofre a ação, em vez daquela que faz a ação, né? Também usamos a voz passiva quando o agente, ou seja, essa pessoa ou coisa que causa a ação, não é conhecida. Olha só esses exemplos que a gente tem aqui, né? Tem aqui, ó, she was killed, ou seja, não sabemos quem fez isso, né? Nós também usamos a voz passiva quando o agente é óbvio, né, pelo contexto ou por conhecimento geral. Por exemplo, she was fired, né, ela foi demitida. Então, se ela foi demitida, só quem pode ter demitido ela, né, logicamente, é o patrão, o empregador. Ou quando o agente não é importante ou relevante. Olha esse exemplo. Wars have been fought throughout history. Então, quem lutou essas guerras, né, não é importante aqui. Também usamos a voz passiva quando queremos evitar mencionar o agente. Esse exemplo aqui é um exemplo de professor, né? Ou I see the homework hasn't been done. O professor está evitando falar, né, que os alunos não fizeram o exercício. Ao invés disso, ele fala que o exercício não foi feito. Omitindo o agente, nós também podemos descrever sentimentos, opiniões ou crenças gerais, ao invés daquelas de um grupo particular ou de uma pessoa, né? Por exemplo, ó, São Paulo is said to be the fastest growing city in South America. Or Rio de Janeiro has been described as the most beautiful city in the Americas. Alguns usos da voz passiva, né? Vamos ver um outro uso. A voz passiva também é utilizada muito, né, com muita frequência num contexto mais formal do inglês. Por exemplo, é usada para focalizar em assuntos, né, em questões, ao invés das pessoas envolvidas. Isso, por exemplo, é comum tanto no inglês acadêmico quanto no inglês científico. Olha alguns exemplos. The research was carried out over a period of 6 months. Também é utilizado a voz passiva para descrever regras e procedimentos, como no exemplo, answers must be written in ink, ou candidates will be interviewed in alphabetical order. Também é utilizado para descrever processos comerciais, industriais e científicos, como nesse exemplo aí. Minutes are taken and then submitted to the chair for approval. E também components are electronically tagged and transported to the production line. Também para descrever processos históricos, econômicos e sociais, como em tribal lands were sold over a period of 50 years e the currency has been devalued twice since the war. Então esses são alguns usos da voz passiva. Como será que nós fazemos para mudar uma frase que está na voz ativa para a voz passiva? Bom, nós sabemos que a gente inverte a posição do sujeito e do objeto, né? Se a gente vai dar ênfase no objeto, então ele parte para a posição do sujeito. Mas o verbo, ele muda, né? E essa é a parte mais importante. O verbo vai mudar, né? Nós vamos utilizar o verbo to be mais o particípio do verbo em questão. Ou, no caso, o verbo principal da voz ativa. Só que o verbo to be, ele precisa estar no mesmo tempo verbal do verbo principal na voz ativa. E o particípio é do verbo principal. Vamos tentar ver isso aí num exemplo, né? Quando a gente quer mudar uma frase para a voz passiva, temos essa frase aqui, né? Dan Brown wrote the Da Vinci Code. Então nós temos aí Dan Brown, né, identificado como sujeito, o verbo write, aí no passado wrote, e o objeto, né, o livro escrito por ele, da Da Vinci Code. Então, o verbo e o objeto e o sujeito vão trocar de posição. E o verbo vai ficar daquele jeito que eu falei para vocês, né? Lembrando que o agente da passiva, né, ou seja, a pessoa que realizou a ação, nesse caso aí, Dan Brown, ele vai ser precedido pela preposição by. E o verbo vai vir com o verbo to be, né, no passado, do mesmo jeito que estava o verbo write na voz ativa, juntamente com o particípio desse verbo, written. Muitos alunos têm dificuldade em fazer a voz passiva, não porque eles não entendem que a voz passiva é formada pelo verbo to be junto com o particípio do verbo, mas geralmente eles não conseguem fazer a voz passiva com sucesso porque eles não sabem conjugar o verbo to be.
Então, pensando nisso, eu coloquei aqui essa pequena tabela, né, onde a gente pode ver aí alguns tempos verbais e o verbo to be sendo conjugado nesses tempos verbais. Na coluna da esquerda, vocês podem ver aqui os tempos verbais, né? Vamos ver aqui o simple present, simple past, simple future, conditional tense, o to be going to future, às vezes chamado de immediate future, o present continuous, present perfect e o past perfect. E aqui vocês podem ver as conjugações do verbo to be nesses respectivos tempos verbais. Tá bom? Vocês podem dar uma olhadinha aí nessa lista. Se quiser olhar por mais tempo, né, é só pausar o seu vídeo aí. Além desses, também temos outras conjugações do verbo to be, né? A gente está vendo aqui o verbo to be com alguns verbos modais e também com outros verbos, né? Inclusive, esse que seria o equivalente ao nosso futuro do pretérito em português, né? E aí vamos seguir adiante. Mais alguns exemplos da voz passiva. Se eu tenho uma frase na voz ativa, My friend read a book yesterday, então na voz passiva vai ficar A book was read by my friend yesterday. Se na voz ativa temos The government should spend more money on education, nós podemos dizer na voz passiva que more money should be spent on education. Vocês perceberam aqui que nós omitimos o the government, né? O sujeito da frase ativa. The maid cleans the house every day. Ou the house is cleaned every day. Opcional, né? O by the maid aqui, se você quiser dizer que foi empregada que limpou a casa. Verbos com dois objetos. Vários verbos em inglês, eles possuem dois objetos, né? Por exemplo, muitos verbos como os verbos give, send, show, lend, eles podem ser seguidos por dois objetos, um objeto indireto e um objeto direto. Esses geralmente se referem a uma pessoa, né? No caso do objeto indireto, e uma coisa, o objeto direto. Quando nós temos esse tipo de frase com esses verbos, duas estruturas então são possíveis. Vamos dar uma checada aqui com esse exemplo. Seguindo o padrão de cores aqui, nós vamos encontrar as duas maneiras de fazer a voz passiva, né, com esses verbos. Olha só essa frase. All of them showed us faces. Então, se a gente fosse começar uma frase na voz passiva com objeto direto, ou seja, a coisa, a gente diria faces were shown to us. Né? Were o verbo to be do passado, shown, participio do verbo show. Se a gente fosse começar essa frase com o objeto indireto, então nós diríamos we were shown faces. Sou um pouco estranho em português, né? Porque não dá para traduzir uma frase dessa em português, né? We were shown faces. Seria alguma coisa mais ou menos como a nós nos foram mostrados rostos, faces, uma coisa desse tipo. Um outro exemplo. They left a beautiful message for Mary. Podemos identificar aqui a beautiful message como sendo o objeto direto, Mary, o objeto indireto. E aí, começando essa voz passiva com o objeto direto, vamos ter a beautiful message was left for Mary. Was, passado do verbo to be, como o verbo leave na frase da voz ativa, que ficou left, né, porque está no passado, mais o particípio desse mesmo verbo, que também é left. Se a gente fosse começar essa frase com objeto indireto, ficaria Mary was left a beautiful message. Bom, alguns exercícios aí para vocês, né? Tem aí essas frases que vocês podem tentar fazer aí no papel ou tentar de repente passar para a voz passiva na imaginação de vocês. E eu gostaria muito que vocês pudessem ver essas frases e colocá-las na voz passiva, começando sempre com o objeto indireto, ou seja, a pessoa, que é a maneira mais incomum, né? Mais difícil, mais diferente para a gente. E aí, se vocês quiserem ficar vendo essa lista aí, né, com esse exercício, vocês podem pausar o vídeo por um momento, porque logo após essa parte aí eu vou passar um próximo slide já com as respostas, as quais vocês podem conferir. Então aqui estão as respostas, né? As respostas do 1 até o 7. E logo mais as respostas do 8 e do 9.
Eu tenho algumas sugestões aqui para caso vocês queiram aprender mais sobre a voz passiva. Tem esse livro muito bom, que é o Practical English Usage, do Michael Swaim. É um livro da Oxford. E também tem o dicionário, né, que muitos alunos agora já têm, que é o Longman Exam Coach, CD-ROM. E aí vocês podem procurar na seção de gramática, nesse Grammar Handbook Section. Vocês vão encontrar o Grammar Guide e lá vocês procuram o Passive, vocês podem encontrar mais detalhes sobre a voz passiva, né? Então, ficamos por aqui, é o nosso primeiro vídeo de gramática do Lazarus English Corner. Espero que vocês tenham gostado, ainda que não tenha sido tão profissional assim.